Olá pessoal, professor Sérgio Augusto na área para mais uma aula de História, dessa vez para falar de mais um acontecimento do século XX, que é a Revolução Russa, tá certo? Então vamos falar um pouquinho do contexto histórico dessa revolução e a importância dela para a história do século XX e consequentemente para a história do mundo. Então a Revolução Russa ela ocorre em meio ao desenvolvimento da Primeira Guerra Mundial, que durou de 1914 a 1918, que a gente já estudou, né? A Revolução Russa ela é findada em 1917, mas legitimada em 1921, beleza? E essa revolução, né, como toda revolução ela implica em mudança, ela configura-se como a primeira experiência socialista de um país no mundo. Outras experiências socialistas já tinham ocorrido na história. A gente pode abrir um parêntese aqui para falar sobre a Comuna de Paris. Só que qual que é a diferença da Comuna de Paris para a Revolução Russa? Que a Comuna de Paris ela foi um governo que durou poucos meses e ela se instalou somente na cidade de Paris, na França. A Revolução Russa não, tá? Ela foi muito mais duradoura e ela englobou o maior país, né, em extensão territorial existente no mundo. Beleza? Então, um parêntese sobre isso. A Revolução Russa, né, ela se orientou através das ideias marxistas desenvolvidas pelo filósofo alemão Karl Marx, aí no final do século XIX. Então, foi de fato uma revolução socialista e proletária, né? Diferentemente da Revolução Francesa, por exemplo, que estabeleceu o fim da monarquia lá na França. Aqui na Rússia a gente também vai ter o fim da monarquia russa, mas a Revolução Francesa foi uma revolução essencialmente de caráter burguês, que utilizou o povo também, né, o terceiro estado, para dar força ao movimento. A Revolução Russa, ela também vai ser orientada ali pela parcela que está sendo explorada, mas ela vai ser uma revolução proletária, tá certo? E não burguesa. Então, de fato, a Revolução Russa é um grande acontecimento capital para a história do século XX, por marcar de fato aí essa experiência onde os proletários, pela primeira vez, vão ocupar um governo de cunho socialista em um país inteiro, tá certo? Aqui a gente tem o símbolo aí, né, do marxismo aí, de orientação da Rússia, né, o machado aqui, referindo-se a uma ferramenta de trabalho dos trabalhadores urbanos, e a foice aqui do campo. E no canto superior direito aqui a gente tem o pensador, né, Karl Marx, que deu base de sustentação teórica para o desenvolvimento dessa revolução socialista lá na Rússia. Vamos adiante. Karl Marx e o marxismo, né? O socialismo então encontrou sua maior expressão de fato no Karl Marx, e ele foi criador do socialismo científico, já que a gente tem uma outra linha de socialismo, né, que é o socialismo utópico, tá certo? E do comunismo, tá certo? Então o Karl Marx aí, para ele o socialismo é uma etapa inicial, né, uma etapa fundamental para que mais tarde o comunismo ele se torne presente naquela sociedade que ele pensa. Então, para Marx, o capitalismo ele deveria ser destruído, né, através de uma revolução armada chamada ditadura do proletariado, o que daria início ao desenvolvimento do socialismo. E aí, com a implantação do socialismo, a gente teria algumas mudanças nessa sociedade nova, tá certo? A propriedade privada ela desapareceria, né? Tá certo? Os meios de produção seriam coletivados, estendido a todos, e o que ele mais esperava conseguir com isso era uma sociedade sem classes, já que para Marx o motor da história é a luta de classe.
em vários períodos ele vê a questão da dominação e da resistência, né, de quem tem o domínio e de quem é explorado. Então, para ele, esse conceito de luta de classes é o motor da história e, para ele, a sociedade ideal é uma sociedade onde que os meios de produção sejam coletivados sem a existência de nenhuma classe superior, tá certo? Então, para Marx, é aquilo que eu falei, o socialismo ele é visto como a etapa inicial para chegar ao comunismo. Então, antes era preciso organizar essa sociedade, né, implantar o socialismo com um Estado forte e, mais para frente, com o desenvolvimento dessa sociedade, esse Estado iria reduzindo o seu poder de atuação até que ele deixasse de existir. Isso mesmo. A etapa final do socialismo seria o comunismo, uma sociedade igualitária sem a necessidade de existência do Estado. Beleza? A Rússia czarista. Primeiro que esse nome czar ele é um nome de um título de origem romana aí, atribuído ao imperador russo, né, que é o czar aqui, o Nicolau II, né. A Rússia, antes de ocorrer a revolução, a gente vai falar um pouquinho aqui como que ela se organizava, então do ponto de vista político, né, a Rússia é uma monarquia, né, é uma autocracia, uma monarquia absolutista, onde todos os poderes estão concentrados nas mãos do imperador Nicolau II, que recebe esse título de czar aí, tá certo? A Rússia é uma nação no início do século XX ainda muito atrasada, com a economia basicamente agrícola, cerca de 80% que corresponde à economia russa é agrícola, né? Então a presença de pequenas e médias indústrias ela é pouco significativa nesse momento, e um país de extensões aí continentais, isso é um problema que vai emergir na Rússia desse período, né? Então isso vai favorecer um atraso econômico da Rússia em relação às demais potências imperialistas da época, tá certo? Do ponto de vista social, a Rússia, né, tradicionalmente, por ser uma monarquia absolutista, ela tem uma sociedade muito desigual, onde há o predomínio, lógico, da nobreza e da aristocracia fundiária sobre os camponeses, que são explorados e marginalizados, e existe ali um grupo, né, de proletariado ali que também é muito explorado, basicamente nos principais centros urbanos russos, mas que já nesse início do século XX já assume uma consciência social e política que vai dar força para o desenvolvimento da Revolução Russa que a gente vai ver, tá certo? Mais adiante aqui, um gráfico apresentando a estrutura, né, o organograma essa estrutura da sociedade russa. Então a gente tem acima de todos ali o czar, que é o Nicolau II, da família Romanov. A gente tem o clero, que é a igreja ortodoxa russa. A gente tem a nobreza, que é representada pelos funcionários do Estado, os grandes latifundiários e basicamente a força militar aí do Império do Nicolau II, e o povo, basicamente ali os burgueses, camponeses e os proletários ali que vão organizar o movimento revolucionário. Aqui à esquerda tem uma foto aqui real do Nicolau II, né, e da sua esposa, a Alexandrina, tá certo? Que é de origem alemã. E aqui uma outra foto de uma série, eu acho que ela tem até na Netflix, foi na Netflix que eu vi, que retrata os últimos czares russos, tá certo? É uma série muito interessante, bem curtinha, que retrata toda a chegada do Nicolau II ao poder até o fim do seu governo com o desenvolvimento da Revolução Russa. Então é uma indicação de série para vocês verem nesse período de quarentena aí, beleza? Mais adiante, a gente vai falar aqui dos grupos, dos partidos políticos que vão conduzir o movimento revolucionário, né?
E um detalhe, existia um partido, né, que é o Partido Operário Social Democrata Russo. Esse partido, ele tinha suas ideais, lógico, ligadas à influência de Karl Marx e Friedrich Engels, que é o amigo do Karl Marx e que escreveu o livro Capital, que é um livro curtinho, né, que é interessante de fazer a leitura dele, e também o Manifesto Comunista, que eu vou deixar a indicação aqui. Esse partido operário social-democrata russo, ele foi criado em 1898, mas após uma reunião, um congresso, esse partido ele acabou se dividindo, né, em 1903 e dando origem a dois novos partidos, tá certo? Que é os mencheviques e os bolcheviques. A gente vai falar um pouquinho de cada um deles. Os mencheviques aqui, eles tinham uma liderança de duas pessoas, de forma principal, aí, o Martov e o Plekhanov, e o significado dessa palavra mencheviques em russo é a minoria, ou seja, a partir do espólio do Partido Social-Democrata Russo, após a divisão dele, ocorreu a fusão de dois outros partidos. No caso, o menchevique ficou com a minoria das pessoas que compõem o partido maior, tá certo? Em relação à participação da Rússia na Primeira Guerra, os mencheviques defendiam a permanência da Rússia no conflito, e mais à frente a gente vai falar um pouco disso. Quando a gente estudou a Primeira Guerra Mundial, a gente viu que a Rússia, ela abandona o conflito, né? Ela opta por sua saída do conflito em virtude do cenário de crise política, econômica e social que ela vive, que é a Revolução Russa. Então a gente vai falar um pouquinho disso mais à frente, a ligação da saída da Rússia. Então esse partido dos mencheviques queriam a permanência da Rússia na guerra, e a proposta ideológica deles, eles apoiavam o desenvolvimento do capitalismo para que a Rússia criasse as condições necessárias, né, criasse um acúmulo de capital necessário ali para que depois fosse possível implantar o socialismo. Essa proposta se difere dos bolcheviques, que é o partido da maioria, que é o significado desse termo, que tem como líder o Lenin, né? E esse partido defendia a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Então, aqui já um spoiler mais na frente, a saída da Rússia ela vai ser condicionada não a mando do czar e nem dos mencheviques, mas sim quando os bolcheviques tiverem o domínio do governo russo, né? Então eles vão optar pela saída da Rússia da guerra, que era a causa, né, da impopularidade, uma das causas da impopularidade do czar Nicolau II, porque o exército russo, né, é muito despreparado, enfim, o número de mortes era altíssimo, e isso gerou uma certa impopularidade e uma forte crítica da opinião pública sobre a monarquia naquele momento. A proposta, né, principal aí dos bolcheviques era a implementação imediata do socialismo através da ditadura do proletariado. Então, não tem esse discurso de primeiro implementar o capitalismo igual dos mencheviques para depois o socialismo. Não. Para o Lenin, a implementação do socialismo ela deveria ocorrer de forma imediata, tá certo? Então, basicamente, são essas as diferenças entre esses dois partidos aí, que vão conduzir o processo revolucionário russo, que vai culminar com o fim da monarquia absolutista do Nicolau II. Um primeiro acontecimento, um ensaio, a gente fala que um primeiro ensaio da Revolução Russa acontece aqui com dois acontecimentos chaves. Primeiro eu vou falar da Guerra Russo-Japonesa. Então, em 1904, tá, numa tentativa aí do Nicolau II, né, de virar a opinião pública para o seu lado, de tentar instituir um sentimento nacionalista em todo o povo russo, ele deu início a uma caminhada, uma política imperialista, uma guinada ali para o lado oriental, e ele acaba se esbarrando no Japão. E o Japão empreende a Rússia naquele momento uma vitória esmagadora, tá certo? Então isso vai culminar com ainda mais
ainda mais a impopularidade do Nicolau II e da monarquia russa nesse momento. Essa derrota para o Japão, ela representou aí a fragilidade, né, não só política que já estava sendo contestada, mas também a fragilidade militar do Império Russo, a falta de administração do Império Russo nesse momento. A gente vai falar de um outro movimento decisivo que ensaiou também o início dessa revolução, que é conhecido como Domingo Sangrento, né? Esse Domingo Sangrento ele teve início com a manifestação pacífica do povo russo, muito em virtude, né, da derrota ali sofrida pelo Japão. Esses manifestantes eles marcharam e ficaram de frente ali ao Palácio de Inverno, localizado em São Petersburgo, que era a capital do Império Russo ali, o palácio onde residia a monarquia absolutista russa, czarina, tá certo? E essa manifestação pacífica, ela foi imensamente, tá, reprimida pelas forças armadas de Nicolau II. E aí cerca de 1000 pessoas morreram, foram fuziladas, né, em frente ao Palácio de São Petersburgo, Palácio de Inverno, aliás, falando, na cidade de São Petersburgo, e isso então gerou um sentimento de revolta, né? A impopularidade então do governo ela acabou de vez, né? Os manifestantes ali, apesar daquele genocídio ocorrido ali, eles saíram fortalecidos e de fato desesperados então para promover rupturas mais drásticas na sociedade russa e cobrar do Nicolau II mudanças acerca de melhores condições para o povo e para toda a população russa. Aqui uma foto que representa o momento dessa manifestação pacífica lá em frente ao Palácio de Inverno, né? Aqui as forças armadas russas aqui atirando nessas pessoas, os manifestantes. Aqui uma foto atual do Palácio de Inverno, lá na Rússia, só a título de curiosidade. E aí, cedendo a um pouco essa pressão popular, vai ter início aí as reformas liberais. Então, diante do clima crescente de revolta, Nicolau II, então, ele resolve abrir mão um pouco do seu poder e ele legitima isso assinando lá o Manifesto de Outubro, né, que propôs tá, certas reformas para o país, como eleições para o parlamento, né, chamado de Duma nesse momento, e a criação de uma monarquia parlamentar. Ou seja, a partir dessas revoltas, da proposta dessas revoltas liberais, seria criado um parlamento e, consequentemente, uma monarquia constitucional parlamentar na Rússia, que, na prática, iria acabar com a monarquia absolutista, já que a monarquia parlamentar ou monarquia constitucional ela implica que o quê? O czar, né, o imperador, ele teria seus poderes limitados pela Duma, que é esse parlamento russo que foi criado. Mas na prática isso não vai acontecer, essa monarquia constitucional, ela de fato ela não vai fazer sentido nesse momento. Um outro assunto interessante aqui que eu falei que a gente ia abordar nessa aula é a questão da Rússia na Primeira Guerra Mundial, né? Então, assim, a Rússia vivia uma situação interna de falta de alimentos, falta de empregos, muita fome, principalmente falta de democracia, já que era uma monarquia absolutista. E mesmo assim o Nicolau II mantém a Rússia, né, na Primeira Guerra Mundial. E o retrospecto do exército russo na Primeira Guerra Mundial, ele vai contribuir muito para uma pressão sobre o governo do czar, porque milhões e milhões de soldados muito despreparados, né, estavam morrendo na guerra, sem falar que os gastos com a guerra estavam afundando ainda mais a crise econômica que a Rússia já tinha. Então a Rússia nesse momento, ela
começa com a crise política que tem impactos econômicos e que gerou também impactos sociais, que são os movimentos revoltosos. Então, nesse momento, a Rússia ela vive um cenário de crise política, né, econômica e social. E a sua permanência na Primeira Guerra Mundial vem a contribuir para todas essas crises, tá certo? Inclusive a insatisfação com o governo do czar. Aqui algumas fotos aqui que abordam a participação da Rússia na guerra. Deixa eu colocar aqui para vocês. Teve um momento do conflito que o Nicolau II ele vai para a guerra, tá, liderar o exército russo, e ele deixa o comando do governo com a sua esposa, tá certo? E aí tem um personagem muito interessante nesse contexto, que é o Rasputin, uma espécie de monge, é uma figura religiosa ali que vai ter certa interferência ali na condução do governo russo nesse momento, que vai ser muito criticado pelo resto da nobreza, tá certo? E pelos militares que apoiam o Nicolau II. Aqui fotos retratando aí uma experiência negativa russa, né? O alto número de feridos e mortos. Enfim, a participação na Rússia na Primeira Guerra ela foi muito, muito desastrosa. E isso vai gerar revoltas, e então a gente vai ter início então da Revolução Liberal, também conhecida como Revolução Branca ou Revolução de Fevereiro. Essa revolução ela foi conduzida pelo governo dos mencheviques sob a liderança de Kerensky. Então, nesse período aqui ocorre o fim da monarquia, né, do Nicolau II. A Rússia entrega um governo provisório, onde o Kerensky assume o governo russo nesse momento. A família do czar ela vai ser confinada no Palácio de Inverno e vigiada 24 horas, mas durante essa Revolução de Fevereiro, pouca coisa mudou na Rússia. Né? A permanência da Rússia na guerra continua, e isso vai abrir margem para que o quê? Ocorra um novo movimento revolucionário liderado pelos bolcheviques, né? Com Lenin aqui assumindo o protagonismo desse movimento, que é a chamada Revolução de Outubro. Aqui o símbolo dos mencheviques, né, que mais tarde a fusão do símbolo dos mencheviques e bolcheviques vai ser juntado aí na formação da bandeira da União Soviética, que vai ser instituída ali no início de 1920, que a gente vai ver mais lá na frente. Então aqui, como pouca coisa havia mudado, os bolcheviques então tratam de conduzir um movimento revolucionário, né? Então é a Revolução Vermelha ou a Revolução de Outubro. Então ela tem a liderança do Lenin, que é um líder bolchevique, e nesse momento os bolcheviques eles assumem a liderança da revolução, e eles firmam algumas medidas ali que ficam registradas nas teses de abril, né? E após uma invasão muito bem sucedida ao Palácio de Inverno, os bolcheviques então assumem o governo da Rússia e implantam o socialismo. E aí nesse momento, em virtude da criação das teses de abril, algumas ações vão ser colocadas em práticas. Quais ações? As terras vão ser distribuídas aos trabalhadores do campo, os bancos vão ser nacionalizados, as fábricas vão passar para a mão dos trabalhadores, né? Os líderes opositores, a família real toda vai ser fuzilada, né? Pelos líderes bolcheviques, sob a liderança do Lenin. O Lenin ele vai promover a retirada da Rússia da Primeira Guerra Mundial, e isso acabou implicando em uma série de acordos desfavoráveis à Rússia nesse momento, como a perda de vários territórios, né? Enfim, e isso deu origem à independência de outros estados. A gente viu que lá o mapa da Primeira Guerra Mundial, ao fim da Primeira Guerra,
o mapa político europeu ele foi todo modificado e a Rússia perdeu parte dos seus territórios. Então, por meio dessa opção de retirada na guerra, ela teve que ser formalizado um tratado onde que foi implicado essas perdas territoriais para a Rússia. E, claro, foi implantado o sistema unipartidário, que é o Partido Comunista, que tem como símbolo aí o machado e a foice. E a bandeira da União Soviética vai ter aquela estrela aqui acrescentada com fundo vermelho, e a gente vai falar disso mais lá na frente. Então, a formação da União Soviética, né? Então, após a Revolução Russa, né, onde os bolcheviques aí, sob a liderança do Lenin, tomam o poder, acabam com a monarquia, né, estatizam todas as empresas, redistribuem as terras que a gente viu. Então, em 1922 vai ser criada aqui a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E aqui a gente então tem o fim da Revolução Russa e o início de uma nova fase da história da Rússia, que é a União Soviética. A União Soviética ela vai durar ali até 1991, quando ocorre ali o fim da Guerra Fria. Então isso é uma matéria que a gente vai trabalhar mais à frente, mas ainda é importante abrir um parênteses que com a criação da URSS, para que ocorra o desenvolvimento desse novo modelo de país, esse projeto de nação, foi criada aqui a ANEP, que é a nova política econômica. Então a ANEP ela concentrou-se, né? A gente fala que a ANEP vamos falar assim, é um tipo de ação governamental híbrida, né? Porque ela concilia aqui alguns aspectos do socialismo e do capitalismo. E entre essas principais medidas da ANEP para propiciar o desenvolvimento aí da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas está a abertura do comércio interno, agricultura e pequena indústria para a iniciativa privada. Então, olha só, quando acaba de finalizar-se a Revolução Russa com o fim da monarquia, tudo é estatizado. Agora, já com a União Soviética, para que ocorra o desenvolvimento da Rússia, abre-se à Rússia, então, algumas iniciativas capitalistas, mas tendo como plano de fundo o socialismo. E entre essas práticas capitalistas, né, a abertura do comércio interno, a agricultura, a pequena indústria, a iniciativa privada e o arrendamento de algumas terras em que o governo russo não tem de imediato chance de promover alguma produção ali significativa, o Estado então privatiza, deixa essas terras para a iniciativa privada propor ali uma produção significativa para o país naquele momento, tá certo? Então, aqui a bandeira da União Soviética, que é a fusão aqui dos símbolos dos mencheviques, que é a estrela com os bolcheviques, uma curiosidade para vocês. E é isso, findado aí o que foi o processo revolucionário russo. Um detalhe, na descrição do vídeo dessa videoaula eu vou deixar para vocês o link dessa apresentação de slides que eu utilizei para ministrar essa aula aqui para vocês. Espero de verdade ter contribuído para o aprendizado de vocês. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau!